parte da família da Red deve saber que o nosso principal objetivo é levar você a ter um relacionamento crescente com Jesus. E diante de tudo isso, nasceu o Desabafa, que nada mais é que um grupo de mulheres que decidiu bater um papo contigo para a gente poder colocar tudo que a gente aprende na prática, sempre baseado na Bíblia. E o tema de hoje, digamos que é um tema muito contemporâneo. Eu tenho certeza absoluta que você vive isso, eu vivo isso, o mundo vive a comparação. E hoje a gente está aqui com a Laís, que é a nossa cadeira cativa, e com a Marina, e a gente vai falar para vocês um pouco sobre essa questão da comparação, tudo que acontece no mundo virtual, real, que faz com que a gente se compare e que não é muito legal. Marina, você tem alguma coisa para falar com a gente em relação a esse tema? Tenho muito. Tenho muita coisa para falar, porque esse realmente é um tema que invade a minha vida, infelizmente. Né? Eu vivi e vivo durante muito tempo me comparando em todas as áreas da minha vida. Então, assim, desde físico, desde que eu me tornei mãe, eu comparo maternidade, tudo. Minha vida eu vejo assim, é a minha luta contra a comparação todo dia. Sabe? Então, desde, o cabelo dela é mais bonito que o meu, desde, sua pele é melhor que a minha. E sabe o que é uma coisa louca, assim? Vou dar a minha impressão sobre você. Quando eu olho pra você, e a gente é amiga, e eu acho você uma pessoa tão incrível, tão bem-humorada e tão acima do bem e do mal, assim, tipo, a Marina é uma menina tão sensacional que eu jamais bem resolvida, poderia... né? Exatamente, bem resolvida. As aparências enganam. Pois é. Olha isso, que loucura, como as aparências enganam. E vou te falar uma coisa, uma das coisas que eu comparo é o meu jeito de ser. Por exemplo, se eu estou conversando com alguém que é super mansinha, que fala manso, aquela pessoa, eu fico, ai meu Deus, eu sou muito estabanado, acho que eu falo muito alto, eu acho que eu falo demais, eu acho que eu tenho que falar menos, e é a comparação o tempo todo. Eu falei, eu acho que eu devia ser assim, porque as mulheres são assim, são delicadas, então eu acho que eu tenho que ser delicada até nisso. É mesmo? Tudo, gente. Assim, acho que todas as áreas da minha vida eu luto contra a comparação, assim, sabe? E é engraçado, porque essa comparação, para vocês terem noção, eu saio de casa, me arrumo, me olho no espelho e falo, cara, tô linda, tô maravilhosa, curti. Se eu saio de casa e vejo alguém que eu falo, nossa, aquela pessoa também tá bonita, eu esqueço que eu tô bonita e fico me comparando, tipo, eu acho que eu devia estar com a roupa igual a dela. Será que eu devia estar vestido de outro jeito? Será que o meu estilo não tá? Eu esqueço completamente aquilo que eu tinha visto no espelho que estava me agradando. Entendi. Caramba, mas isso deve ser bem aflitivo, né? Cara, e eu vou te falar que eu comecei a reparar isso na minha fase adulta. Assim, eu não lembro se infância, adolescência, eu passei por isso. Mas eu lembro que na minha fase adulta eu comecei a observar. Por quê? Porque as consequências disso estavam muito claras na minha vida. Então, Entendi. por exemplo, isso gerou em mim insegurança. Então, se eu olho para a Laís e falo, cara, a Laís está linda, eu esqueço que eu também sou. Eu esqueço aquilo que eu me sinto dessa forma. Então, aquilo traz insegurança e falo, nossa, porque se ela está bonita, eu não estou. Entendi. Não é nem inveja de falar, eu queria ser assim. É não. Se ela é, porque eu não sou. E aí uma pergunta. Quantas milhões de pessoas na rede social você segue que te influenciam negativamente? Assim? São muitas? Como é que é a sua vida na rede social? Hoje, nenhuma. Porque eu racionalizei isso e pensei assim, o que me incomoda? Então, assim, tudo aquilo que me incomodava, que me fazia me sentir insegura, eu tirei. Eu falei, gente, eu não sou menos. Né? Vamos falar a verdade aqui, eu não sou menos. Mas eu me sinto assim. Então, o que faz eu me sentir assim? Eu vi uma mulher maravilhosa, que está sempre perfeita. Inalcançável, inatingível. Sim. Porque aquilo que a gente vê na rede social é absolutamente mentira. É uma fração do dia daquela pessoa e ela não tem nada a ver com a vida real. Porque quando a porta fecha que a verdade aparece. Sabe, eu até passei, acho que um mês e meio, sem rede social. Falei, gente, isso aqui tá me fazendo Essa mal. experiência é sensacional. Maravilhoso. Eu vivi um mês, olhando pra mim e pra minha vida, sabe? Foi maravilhoso. E outra coisa que eu observei também, por exemplo, há 3 anos e meio, agora eu comparo maternidade também, né? Mais um item para comparação. E eu observei que durante um tempo eu tava muito mal, mas assim, já comentei isso várias vezes com a Laís, que eu falava, gente, não é possível, eu sou uma mãe ruim. Será que eu não estou ensinando direito para minha filha? O filho do outro sabe a abecedário inteiro, a minha filha só sabe vogal. O filho do outro fala que nem a minha filha não fala. Isso estava me fazendo mal. Parei de seguir.
Eu acho que a gente tem que aprender a diferenciar esse lance, né, de inspiração. É muito importante nós caminharmos com mulheres que a gente olha e fala, poxa, isso me inspira, né? A Bíblia nos orienta a sempre estar perto de pessoas maduras, que nos inspiram. A gente não pode caminhar sozinho também, né? Viver naquele buraco negro. Mas o lance da comparação pega, e na minha vida eu percebo o lugar da rede social também nesse ponto. Meu Deus! De toda coisa absurda. E é o que a Tiara fala, a rede social é o quê? São fragmentos de uma vida, né? Então, a gente posta ali o que é perfeito. Então, eu posto uma foto linda da minha filha de 2 anos. Linda, perfeita. Mas ninguém sabe que atrás daquilo eu fiquei meia hora tentando tirar uma foto, ela fazendo birra. Eu perdi o meu casamento, eu perdi minha alegria, eu perdi meu passeio. E postei aquela foto. Né? Então, assim, não é sempre que isso acontece, mas a gente vê fragmentos de uma vida perfeita. Aquilo não resume, né? E aí eu percebo que nesses momentos que eu sofro com comparação, e isso veio mais da parte da maternidade, eu acho que eu não conseguia perceber de maneira tão palpável esse lance da comparação na minha vida, mas após maternidade, isso fluiu muito, assim. E aí eu percebo o quanto isso gera em mim insatisfação e ansiedade, né, como efeito aí da comparação. Ansiedade de querer que a sua filha seja perfeita ou de que você não é perfeita como mãe? Os dois, né? Os dois, porque a gente olha uma mãe fazendo um trabalho lindo com o filho e fala, meu Deus, eu não tenho feito isso, eu não tenho feito. E aquela mãe faz aquilo e parece que ela faz todos os dias. E aí eu falo, nossa, eu estou falha, né? O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Então, no meu caso, são dois. A primeira questão da maternidade, quando eu vejo super mães maravilhosas, perfeitas, eu falo, ai, eu estou muito falha. É muito real, é muito perfeito. Entendeu? E olha só. É perfeita demais para ser perfeita. Sim, e eu acompanho muitas mulheres aqui, né? E percebo quanto que esse lance da comparação prejudica demais a vida, né? Especialmente nessa área que a gente está pensando da maternidade, esse lance da comparação de filhos, né? Então, poxa, o filho dela fala, o meu não fala. O meu filho não anda, e o dela já anda, né? Então, a pressão sobre a criança, então, não respeitar a singularidade, gera ansiedade da mulher, gera insatisfação, e é uma bola de neve, assim, gigantesca, né? Que se reflete na nossa família toda, né? Sim, não sim. só na gente. Não, com certeza. Com certeza. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Pois é, acho que a gente precisa aprender, né, a olhar para as nossas dificuldades biblicamente, assim. E um princípio que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte: a maneira com que nós percebemos a Deus, enxergamos a Deus, concebemos a Deus, define o modo com que nós nos enxergamos, olhamos para a gente mesmo, olhamos para o outro, percebemos o nosso mundo e tomamos as nossas decisões. Então, se eu enfrento uma dificuldade como a comparação, isso significa que existe uma lacuna na minha compreensão acerca de Deus e na minha relação com Deus. Então, os problemas, né, as situações, os sentimentos, as circunstâncias, elas fazem o quê? Elas revelam aqui dentro aquilo que está dentro do nosso coração, né? Então, não é alguém, uma mulher super exibida que cria em mim um sentimento de comparação. Não, aquela circunstância, ela é a condição ideal para fazer o meu coração se aflorar e revelar aquilo que está ali dentro, né? E o que acontece? Desde que o pecado entrou no nosso mundo, né, desde que nós vivemos no mundo de pecado, muitas coisas mudaram, né? E as nossas referências foram invertidas. Então, nós deveríamos ter como ponto de partida quem Deus é. Mas o que nós fazemos? Buscamos referência no outro. E mais, buscamos referência nas pessoas, né? Então, a questão de comparação é um problema muito sério de identidade. Então, tem a ver com a minha falha em perceber quem eu sou, né? A nossa identidade não pode ser definida em quem os outros são, não pode ser definida pelas pessoas, pelas coisas, e nem por mim mesma, né? A Bíblia ela vai muito fundo quando ela trata dessa questão. Muitas pessoas dizem por aí, para vencer o lance da comparação, você tem que dizer que você é incrível, você tem que acreditar no seu potencial e você tem que ir fundo nisso. Mas a Bíblia não trata dessa maneira, né? Ela nos mostra um universo muito maior, né? Eu preciso, então, reconhecer quem Deus é, voltar-me para Ele, perceber, então, que conhecendo o meu Criador, eu vou ter uma noção real de quem eu sou. Eu vou conseguir ter uma perspectiva correta de quem são as pessoas, de como eu devo decidir. E da singularidade de cada um, né? Exatamente. Porque Deus criou cada uma de nós aqui, e cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo e ouvindo esse podcast, e seja lá em qual rede social você estiver acessando a gente,
é perceber que nós somos singulares diante de Deus. É um Deus criativo, Exatamente. né? Ele não fez todo mundo igual. Deus me falou muito através de um texto, até daquele site do Voltou no Evangelho? É isso? Sim. Voltou no Evangelho. E um texto maravilhoso, maravilhoso. Até a gente vai deixar nas referências depois, né? E ele comenta um texto lá que está no livro de João, se não me engano é capítulo 21, que Jesus está conversando com Pedro. E no meio dessa conversa, Jesus fala como Pedro vai morrer. E daí, Pedro olha para Jesus e pergunta assim para o João, né, o discípulo amado, e ele? E Jesus, da forma mais maravilhosa que ele sempre foi, ele fala assim, cara, se eu quiser que ele viva até eu voltar, ele vai viver. Tipo assim, não te interessa a vida dele. Se interessa com a tua. Eu estou falando de você, não estou falando dele. E quando eu li esse texto, eu falei, uau, é exatamente isso. Cara, eu tenho que olhar para o que Deus quer para mim. Né? Não o que Deus quer para o outro. O que Deus quer para o outro é da vida dele. Sim. O que ele quer fazer na vida da Laís, a forma com que ele quer fazer na vida da Laís, a forma com que ele vai agir na vida da Laís não é igual ao meu. Não é igual ao seu, não é igual de ninguém, não é igual de quem está lá. É singular, é único. Deus tem um propósito para a minha vida diferente do propósito dos outros. E é engraçado que quando eu li isso, sabe aquele clique que se faz? Nossa, gente, que óbvio. Né? Não que meus Por que eu não pensei nisso antes? Sim, tipo, cadê esse texto na minha vida antes? E é engraçado porque isso não vai fazer de mim uma pessoa, agora eu não me comparo mais. Não, é algo que pode ser que eu vá lutar o resto da vida. Mas é trazer, assim, o que Deus quer de mim? Olha só, e quando a gente não age assim, né, a gente zomba do plano de Deus para nós. A gente ignora, a gente fala, não, eu quero ser como o outro, né? Gente, eu tenho planos para mim, deixa gente, olha, isso é muito sério. É muito sério. A gente zomba do que Deus está fazendo em nós. A gente ignora a maneira com que Deus nos criou. A gente ignora a história que Deus está nos dando e o modo singular com que Ele está construindo a nossa história, né? Então, a gente acha muito linda a mulher maravilhosa da rede social e a gente quer viver aquela vida porque ela tem valores que eu idealizo, ela tem um estilo, uma casa maravilhosa, mas olha o que eu quero. Eu quero uma facilidade de querer algo pronto. Então, a comparação rouba de nós o prazer e a alegria de construir. Né? E a gente está numa geração muito folgada, né? Muito preguiçosa. A gente quer colher se nunca tem. Exatamente. Eles são milionários aos 23 anos. E olha como que outra coisa que a comparação também diz no nosso coração, o lance do egoísmo. Então, assim, eu quero ter o melhor, o outro não pode ter o melhor, né? Poxa, eu quero ser a queridinha, eu quero ter isso. Nossa, ela está melhor que eu, essa situação, né? Ela está melhor que eu. Não, mas eu preciso estar melhor. E como que a gente faz para colocar essas ações em prática? Então, agora a gente vai para um quadro aqui do Desabafa, que é o Verdades, Mentiras e Ações. Então, a gente vai entender um pouco sobre o que são mentiras, o que são verdades e como a gente faz para colocar tudo isso em ação. E aí, as mentiras são com a Laís, é isso? Isso. Então, quais são as mentiras que o nosso coração conta pra gente e que a gente tem que aprender? Olha, a gente escolheu aqui uma mentira, e a mentira é: a vida da outra ou do outro é melhor que a minha, né? Como é comum a gente, às vezes, sentir, pensar, experimentar essa mentira, né? É muito importante a gente sempre destacar e pensar, poxa, desse sentimento que eu estou experimentando, existe alguma mentira nisso? Qual mentira que é? E nesse lance da comparação, dentre tantas mentiras, essa mentira escolhida, a vida do outro é melhor que a minha. E para comentar essa mentira é o seguinte: você está olhando, eu estou olhando um fragmento muito pequenininho da vida do outro. Então, nós não temos o direito de julgar a vida do outro e de dizer que é melhor que a sua. Primeiro, que isso não te interessa. E outro fator é, você está ignorando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? E aí aponta um grande fator que a comparação nos traz, que é o lance da ingratidão, né? É o lance da ingratidão, da amnésia, de esquecer tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ou seja, quando eu me comparo com o outro, além de eu estar infeliz, eu ainda estou sendo ingrata para com Deus por tudo aquilo que Ele faz por mim, por tudo aquilo que Ele deseja para a minha vida, é isso? Exatamente. E eu me lembrei agora de um exemplo bíblico fenomenal. Salmo 73, é o Salmo de Asaf. Que ilustra assim, muito essa temática, né? Asaf, olhando para a vida do outro, ele deixou de olhar para Deus, de ter a Deus como referência, e passou a olhar para a vida do outro. Então, Asaf começa a questionar a Deus sobre aquilo que acontece na vida do outro e começa a experimentar insegurança.
insatisfação, ingratidão. Ele começa a ficar desnorteado na vida. Ele começa a adoecer. Tamanho que era a comparação, porque a comparação regia o coração dele, os sentimentos, de tanto fixar os olhos dele nos outros. Mas o que acontece? Asaf, então, percebe isso e volta-se para Deus, reconhecendo que Deus é o único capaz de colocar o coração dele no lugar. Então, ele volta a referência dele para Deus, e Deus, então, trabalha no coração dele e coloca as coisas no lugar. Então, vamos para a verdade. A verdade é o seguinte: você é única, mas você não é a única. Né? Quer dizer, você é singular, mas o mundo não gira ao teu redor. Né? Então, as coisas não têm que ser do jeito que você quer o tempo todo. Você não tem que ser a melhor, a mais bonita, a mais famosa, a melhor mãe. Então, Deus te fez de um jeito, mas você não tem que ser a que vai brilhar. Né? E o fato de Deus ter nos feito singulares e únicas não significa que nós somos totalmente incríveis. Né, que isso é uma mentira, que é um peso gigantesco colocado nas nossas costas. Né? Nós somos especiais, sim, né? Mas nós não podemos conviver com essa síndrome de querer ser Deus. Né? Sou falha, quer dizer, sou completa, sou perfeita, né? E tenho que buscar nas coisas essa perfeição. Não, isso é mentira. Muito bom. E diante disso, das mentiras, das verdades, quais são as ações, assim, de que maneira prática que a gente pode melhorar e trazer isso para a nossa vida e fazer a vida ser mais leve e a gente estar realmente mais conectado com Deus e com as coisas que Deus quer para a gente? Bom, eu pontuaria duas coisas. A primeira que a gente precisa deixar de fazer, que é deixe de se alimentar da vida alheia. Né? Então, para de olhar para a vida dos outros, se alimentar disso. Então, foque na sua vida, foque naquilo que Deus está realizando no seu coração, na sua família, e pare de se alimentar. Então, é perceber de modo prático o que na minha vida, no meu dia a dia, o que contribui para que eu viva dessa comparação. É a rede social? Então, poxa, né, vamos diminuir as horas que a gente fica na rede social, né? São as pessoas, as companhias. Então, deixa eu pensar em com quem eu tenho caminhado, né? Então, pare de se alimentar da vida alheia. E acho que todas nós, como um exercício para essa semana, a gente devia colar um post-it no espelho de manhã. Pare de se alimentar com a vida alheia. Sim. Eu diria, siga quem realmente importa. Boa. Né? Em vez de ficar seguindo pessoas, siga Jesus, que não tem erro. Né? Se compara com ele que vai dar tudo certo. É verdade. Acho que também se alegre com as outras pessoas, né? Porque a comparação também nos torna muito amargas, né? Tipo, se eu não faço melhor que ela, eu não estou bem, né? Não, se você falha em um ponto e a mulher, a sua amiga, manda muito bem naquilo, poxa, se alegre, então festeje, porque a comparação rouba essa alegria de não conseguir celebrar, né, aquilo que é do outro. E, assim, um ponto central que nós já falamos também anteriormente após deixar de me alimentar da vida alheia, alimente-se de um relacionamento com Deus, né? Como nós dissemos anteriormente também, essa é a base de tudo, né? Deus espera que nós nos voltemos para Ele, né? Ele quer ajustar o nosso coração, ajustar o modo com que a gente percebe a Ele, para que a gente consiga se perceber da maneira com que Ele nos fez, de maneira única, de maneira singular. E como eu faço isso? Ouvindo o que a Bíblia diz sobre Ele, né? A fonte principal é a verdade inesgotável. Eu orando, então colocando diante de Deus as minhas aflições, né? As minhas preocupações, as minhas falhas, né? E, sobretudo, pedindo perdão e se arrependendo da comparação, né? Nenhuma transformação verdadeira, a Marina é prova disso, né, Má? Na comparação, eu também em tantas outras questões. Nenhuma transformação verdadeira acontece se não houver um arrependimento real e verdadeiro. E então, não racionalizar, né? Exato. Porque a Marina faz isso muito bem. Exatamente. Então, Deus espera que nós nos arrependamos, confessemos a Ele o nosso pecado. Deus, me perdoe porque eu vivo de comparação. E a partir disso, o Espírito Santo dele vai atuar em nós e vai equilibrar todas as coisas. E é claro que isso é um processo, né? O compromisso que Deus tem conosco não é nos dar um corpo maravilhoso, uma casa linda e filhos perfeitos. Não, mas o compromisso dele com a gente é nos aperfeiçoar, de modo com que nós nos tornemos parecidos com Cristo a cada vez mais, né? Então, tudo isso começa pelo arrependimento, por uma busca sincera daquilo que Deus espera que nós sejamos. E que assim seja.
E aqui a gente termina o nosso primeiro desabafo, o primeiro de muitos, eu não tenho a menor dúvida disso. E fique ligada, porque as nossas redes sociais estão todas aí, você pode saber o que vai acontecer, o que vem por aí e mais. Você pode interagir com a gente, mandar direct, mandar mensagem, seja lá qual foi a forma que você encontrou para falar com a gente quer muito te ouvir. Um beijo, até a próxima, tchau!